Vamos falar de um desenvolvimento que, pela primeira vez de maneira muito sistemática, vai vincular a história europeia às histórias de outras partes do mundo. E, obviamente, nós falamos aqui dos descobrimentos e da subsequente colonização. É a primeira onda de colonização ocidental de outras partes do mundo. Agora, falando de índios, tem uma outra exportação muito trágica que os europeus trouxeram para as Américas. Estes são os micróbios, sim? Obviamente, eles foram não desconhecidos, pois o descobrimento dos micróbios é algo que só se fez possível no século XIX, mas eles existiram e as populações europeias e asiáticas, durante milênios, por contatos mais ou menos frequentes, dispuseram de um tipo de pool geral de imunidade ou de resistência contra doenças que foram totalmente desconhecidas pelos índios nas Américas. Então, os índios não tiveram nenhuma resistência genética contra doenças que foram mais ou menos normais na Europa, e o resultado foi que quando os europeus, então, chegam em contato com os índios nas Américas, tem muitos conflitos, tem massacres, etc. E, em geral, os europeus são muito mais fortes com suas armas, mas o que realmente vai massacrar e dizimar os índios aqui são as doenças europeias, sim? E provavelmente algo como até 90%, ninguém sabe exatamente, tem discussões entre cientistas sobre o número da população indígena aqui nas Américas antes dos descobrimentos europeus, mas provavelmente algo como 90% da população indígena das Américas foi morta por doenças, não por massacres europeus, mas por doenças trazidas pelos europeus. Tem também doenças que, aliás, foram indígenas aqui nas Américas e que foram desconhecidas na Europa e na Ásia. Por exemplo, sífilis. Mas, relativamente, a consequência, o resultado foi muito mais letal para os índios. Agora, quando os europeus chegam, descobrem, depois colonizam, começam a explorar, eles usam o trabalho forçado dos indígenas. Quando os índios morrem em massa, então tem uma falta de mão de obra. E isto o que vai então explicar a necessidade, entre aspas, de trazer escravos negros africanos atravessando o Oceano Atlântico e então comercializados aqui nas Américas para trabalhar como escravos nas plantações, nas fazendas ou nas minas que os europeus fazem. Então, agora nós estamos com algumas consequências gerais. Em primeiro lugar, então, pela intercomunicação de produtos e o uso agora de produtos agrícolas antes desconhecidos, mas que são muito assim, úteis, crescem bem nas Américas ou em outras colônias europeias. Então, você vai ver durante a Idade Moderna uma gradativa expansão da produção agrícola. Sim? Isto vai com altos e baixos, obviamente não em processo contínuo, mas mesmo assim. Então, tem mais produtos, tem mais para comer e a população mundial pode crescer. Sim? Então, estamos no começo do que no século XIX e ainda mais no século XX vai se tornar uma bomba populacional. Em segundo lugar, então, tudo isto, a ligação e o transporte dos produtos, transporte de colonos, transporte de escravos, etc., tudo isto é precondicionado pelo comércio internacional. Sim? Então, uma consequência imediata dos descobrimentos e da primeira onda de colonização que nós discutimos agora, é uma expansão do comércio internacional.
E isto também é algo diferente, pois já houve comércio internacional até na antiguidade. Eu lembro, por exemplo, a rota de seda, que desde a época dos romanos vinculou a China com o mundo mediterrâneo. Ora, o que estas caravanas vindo da China vão de oásis para oásis na Ásia Central e eventualmente chegam na Pérsia e no Oriente Médio, etc. O que eles transportam nas costas dos camelos são geralmente produtos de alto valor de luxo. Sim, não vale a pena ali transportar trigo ou produtos muito baratos. Então, é seda, são joias, é marfim, este tipo de coisa. O comércio internacional que, graças ou devido a, depende do seu ponto de vista, vai se estabelecer no mundo como consequência da colonização europeia, este comércio são muito mais produtos cotidianos. Sim? São produtos como açúcar, como café, como algodão, como bebidas alcoólicas, como rum, e produtos que são usados, e falei já de carne, de vacas, de amendoim, assim, produtos que são de uso mais ou menos cotidiano, e eles vão então também modificar a dieta das populações mundiais. Agora que nós falamos sobre assim, vai e vem de produtos e de doenças, chegamos ao ponto como nós também precisamos falar do vai e vem de populações. Então, uma outra consequência importantíssima dos descobrimentos e da primeira onda de colonização é que ela vai permitir a troca de populações inteiras que vão de um lugar do mundo para outro lugar do mundo. Sim? E nós falamos não só de europeus, pois são obviamente centenas de milhares, eventualmente milhões que vão da Europa para as Américas, portugueses para o Brasil, espanhóis para as colônias espanholas, holandeses, ingleses, franceses para a América do Norte, etc. Nós falamos também de literalmente milhões de escravos africanos forçadamente trazidos através do Oceano Atlântico nos navios dos escravocratas e também de outras populações. Veja, por exemplo, aqui a situação das raças no mundo mais ou menos reconstituído antes da primeira onda de colonização. Então você pode ver aqui, temos os europeus, aqui tem populações africanas e o resto do mundo são basicamente populações asiáticas amarelas que também são geneticamente vinculadas aos índios das Américas. Vamos um pouco para frente e nós chegamos então nas mudanças da Idade Moderna e então pode ver que a colonização também permite uma troca de populações muito importante que então vai dos europeus do Norte para a América do Norte, europeus do Sul para a América Latina, em termos assim, muito gerais, o tráfico de escravos que vai tanto para a América do Norte quanto para a América do Sul, mas em geral nas zonas tropicais. Mas tem também outras mudanças, outros movimentos, por exemplo, na mesma época, a partir do século XVI até século XIX, até século XX até, temos a colonização pelos russos da Ásia Setentrional. Sim, é algo que tem consequências enormes até hoje. Você vai para Cazaquistão, que hoje é um país independente, metade da população são russos. Sim? Resultado da colonização durante a época dos zares e depois de Stalin. Na mesma época, e em particular quando no século XIX vai se esgotar e também ser proibido o tráfico de escravos africanos, então novamente vai ter um pedido, uma necessidade de mão de obra barata. E então é a época dos coolies, que são trabalhadores, não exatamente escravos, mas atraídos por contratos muito desiguais, e então eles vão ter indianos, chineses. Os chineses também, já a partir do século XVI, XVII, estão
se estabelecendo em Taiwan, Indochina, Indonésia, Malásia, etc. Mas elas vão então para as Américas, isto que explica a população chinesa nos Chinatown de São Francisco, mas também em Peru, em México e outros lugares. Indianos vão para a Ásia do Sudeste, indianos vão para as colônias britânicas que no século XIX se estabelecerão na África Oriental e também, eventualmente, parcialmente vão para as Américas. Sim? Por exemplo, Trinidad e Tobago tem uma população indiana muito forte. O escritor Naipaul vem dali. Okay. Então, agora eu te dei as generalidades e vou agora te dar assim, o sistema, porque agora nós entendemos, então, por que temos os descobrimentos e a colonização, por que acontece, quando acontece e a partir de qual lugar onde aconteceu. E nós sabemos também, basicamente, em grandes linhas, quais foram as grandes consequências. Mas nós precisamos agora detalhar um pouco onde se fazem as colônias europeias durante a Idade Moderna, porque elas se estabeleceram onde elas se estabeleceram e não em outros lugares. Aí o ponto crítico para lembrar é que exatamente as zonas que, do ponto de vista dos europeus, foram as mais gostosas, cheias de produtos coloniais, riquezas, joias, metais preciosos, especiarias, foram exatamente também os lugares onde houve fortes civilizações asiáticas que não exatamente se deixaram colonizar, sim? Assim, você pode, de forma muito grosseira, dividir o mundo em dois tipos. Tem uma zona onde tem altas, em geral, velhas civilizações organizadas em estados que têm métodos para se defender e que, consequentemente, são difíceis ou impossíveis para colonizar, e estes estados se encontram em particular na Ásia. Nós falamos do mundo muçulmano, Império Otomano, Pérsia, Índia. Estas zonas não se deixam tão facilmente colonizar. Você tem mais para leste, China, Japão, Coreia. Estas zonas são muito ricas, têm grande população, muitos recursos, mas não se deixam colonizar. Sim? Então, isto que explica porque, em grandes linhas, a colonização na Idade Moderna, quer dizer, até a época da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, digamos, por volta de 1800, até este momento, a colonização se faz em outras zonas, entre as mais primitivas, onde, em geral, a população não chegou ao nível de estados e não ao nível de organização social e tecnológica que permitiu uma eficaz defesa contra o projeto colonial dos europeus. É por este motivo que a colonização mais importante da época moderna se faz nas Américas e na Oceania. Bom, então, se falo das civilizações com Estado, sem dúvida a mais importante, com maior população, maior força militar, etc., é a China. Sim? Hoje a China se torna novamente uma das grandes potências, se não ultrapassou os Estados Unidos, mas ninguém duvida que é a potência número 2 na cena mundial de hoje. Mas, na realidade, durante a maior parte da história, a China foi a potência número 1 do mundo. E também na Idade Moderna, então, a China não é penetrável pelos europeus. Por outro lado, exatamente nesta época, está numa fase de autossuficiência e de fechamento interno e, em consequência, então, também não é muito expansionista. Mesmo a história, podemos dizer, assim, com algumas modificações sobre o Japão. O Japão também está numa fase de auto-isolamento que só vai ser quebrado pelos europeus em meados do século XIX, com consequências enormes para o resto do mundo. A Índia é um pouco mais transparente, talvez, um pouco mais penetrável, mas ali você tem, então, o Império Mughal, mas tem também outros estados e, em termos muito gerais, a colonização europeia existe, ocorre, mas se reduz
em geral, na época ao litoral, sim? Tem feitorias portuguesas, holandesas, até dinamarquesas, inglesas, francesas, de tudo, mas não penetra no continente indiano. E então, sobre o mundo muçulmano, nós já falamos e você pode entender porque é forte demais para ser colonizado. Não só isto, como também o próprio mundo muçulmano com seus vários sultanados, que não mais são sultanados árabes, mas de outras populações muçulmanas, constituem impérios de pólvora, não só muito fortes, como também expansionistas, por motivos políticos e religiosos. Então, até o século XIX tem um equilíbrio de poder entre o Islã e o mundo cristão. Quer dizer que, em termos muito gerais, os europeus no mundo asiático são reduzidos à situação de clientes tolerados, com exceção de algumas ilhas que hoje estão, assim, são Indonésia, esta zona onde uma colonização verdadeira pode se fazer. E a colonização em profundeza, então, objetiva, em primeiro lugar, sociedades sem estados, sociedades que são mais fracos, e isto é a maior parte, em termos territoriais, isto é a grande maioria do mundo, 3/4 do mundo. Mas em termos de população é menor, pois exatamente grandes estados em base de agricultura, com exércitos e governo, burocracia, etc., também incluem populações maiores. Então, nós falamos aqui de populações que são, em geral, populações tribais, nas Américas, na Oceania e parcialmente na África, mas como eu já disse, o interior da África foi, por outros motivos, inalcançável para os europeus até o século XIX. O que não quer dizer que os europeus não encontraram nenhuma alta civilização. Obviamente, nós pensamos em civilizações da Mesoamérica, aztecas, maias, os incas em Peru, etc. Tem alguns outros exemplos, mas elas foram excepcionais e também, de certa forma, gigantes a pé de argila. Então, foram relativamente, com relativa facilidade, derrotados pelos europeus. E então, o próximo elemento que a gente precisa lembrar é que a colonização não só implica descobrimento e sujeitar as populações indígenas e explorar sua mão de obra, eventualmente trazendo outros trabalhadores, como os escravos africanos, etc., mas também, seja no mesmo lugar, seja em outros lugares, a colonização permite o assentamento dos próprios europeus. Eu já disse que, então, a época da colonização na Idade Moderna, 1500 até 1800 em grandes linhas, é também a época quando se desenvolvem as populações que são hoje majoritárias nas Américas, de origem da ascendência ibérica na América Latina, de origem inglesa, escocesa, alemã, holandesa, francesa, etc., na América do Norte. Então, isto é um processo que se faz também dificilmente e com altos e baixos e com graves crises às vezes, mas eventualmente então se estabelecem colônias de povoamento que são mais ou menos autossuficientes, mas que são política e militarmente subservientes e vinculados também, são descendentes de populações europeias cuja colônia elas constituem. Exemplo mais nítido, mais importante historicamente, obviamente, são as 13 colônias que a Grã-Bretanha estabelece no bordo atlântico, no litoral atlântico do continente norte-americano. Isto tem um equilíbrio um pouco difícil, pois, por um lado, os colonos precisam se defender contra, por exemplo, outros colonos ou contra a tendência de um outro país europeu a conquistar e colonizar sua colônia.
Então, eles são dependentes dos navios e dos soldados da metrópole para a sua segurança. Mas, por outro lado, a metrópole também impõe limitações aos colonos que podem fortemente irritar eles. Sim? Por exemplo, os colonos só podem comerciar com a metrópole e não com outros países. Na América do Sul, isto tem consequências absurdas, que tem, às vezes, produtos que você poderia obter de navios ingleses em Argentina, mas para obter estes produtos, os colonos precisam importar produtos que vêm da Espanha, que são descarregados em Panamá, que atravessam os Andes e após uma viagem de meses e meses, que encarece os preços enormemente, vão alcançar no que hoje é a Argentina. E o mesmo tipo de absurdo também acontece nas 13 colônias da Inglaterra. Então, começa, não imediatamente, mas ao decorrer de algumas gerações, a brotar um sentimento não só de vínculo, de lealdade para com a coroa metropolitana, como também de irritação com as limitações e também os impostos levantados pela pátria-mãe do outro lado do oceano. Sim? Então, isto vai ser o que vai eventualmente empurrar um movimento independentista, mas é algo que só se desenvolve através de muito tempo. Ok. O que agora nós precisamos fazer é de rapidamente retratar os mais importantes impérios coloniais que se estabelecem. Isto é importante em si, é também importante para entender a interação entre as potências metropolitanas, que são todas europeias e todas da Europa Ocidental, pois obviamente as colônias constituem recursos, e estes recursos vão ser usados nas relações e nos conflitos entre as potências europeias. Quando nós fizemos isto, depois podemos ainda refletir um momento sobre o porquê da colonização europeia, e acho que com isto nós tivemos os mais importantes recursos intelectuais para entender em termos muito gerais esta época dos descobrimentos e da primeira onda de colonização. Os 5 grandes impérios coloniais que se desenvolvem no século XV até século XIX são o de Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra e França. E deixo do lado, então, a Rússia, que é contemporâneo a esta colonização, mas tem um caráter totalmente diferente, pois não é ultramarina. É uma continuidade territorial atravessando os Urais e, então, indo da Rússia europeia, atravessando toda a Sibéria até chegar no final do século XVII, ao Mar Pacífico. Historicamente, o primeiro império colonial foi, e também em muitos termos, o mais primitivo ainda foi o Império Português. O Império Português, se você olha para este mapa, então te dá uma ideia um pouco exagerada e bonita demais da realidade, pois você pode ver ali duas grandes colônias na África Meridional, Angola e Moçambique, mas elas foram só colônias tão profundas no século XIX. E você pode ver também aqui o Brasil, que é enorme, dezenas de vezes maior do que a metrópole Lisboa, mas também se tornou rapidamente assim independente e desta maneira muito mais importante do que a própria potência colonizadora. Se você descarta o Brasil e pensa que isto é algo que é muito posterior, o que sobra são uma série de muitas pontinhas. Você pode ver que tem aqui muitas pontinhas na costa, no litoral africano, na Ásia, até no Japão. Estes pontinhos simbolizam feitorias,
são fortalezas ou pequenos pontos de apoio tolerados, estabelecidos, autodefensáveis pela Marinha Portuguesa e que são pontos onde se concentra a compra de produtos e a venda de outros produtos. Como os portugueses foram os primeiros, em termos cronológicos, a fazer os descobrimentos, eles também tiveram a primeira oportunidade de estabelecer estas feitorias. E o auge do Império Português é então no século XV e XVI em particular. Final do século XVI, Portugal é unificado com a Espanha e isto vai ser o ponto o estopim para os holandeses caçar os portugueses de suas colônias, pois os holandeses estão numa guerra contra os espanhóis e os portugueses vão perder a maior parte de suas colônias. Aliás, ali não é muito fácil para ver, mas é um esquema de um navio, que provavelmente vocês conhecem, são navios para escravos, que então atravessam o Oceano Atlântico, e eles são construídos de tal maneira que você pode ali colocar um número máximo de escravos em situações tão desumanas, obviamente a própria escravidão já é algo desumano, mas de forma tão terrível que durante a viagem foi considerado normal uma certa percentagem dos escravos morrerem durante a passagem, então eles são jogados no mar. Desta maneira não são centenas ou milhares, mas são eventualmente milhões de africanos que são trazidos para as Américas. Ok, quando os portugueses então fazem suas viagens, então a primeira coisa para pensar é que o motivo foi de comprar e de vender. E esta situação com escravos e de exploração de minas e depois de fazendas nas Américas é algo um pouco posterior. Sim? Então, do ponto de vista português, Índia, África, etc., inicialmente as ilhas de especiarias, Molucas, etc., inicialmente foram muito mais importantes do que o Brasil, as Américas, etc. Mas quando eles então ali chegam, já têm fortes potências locais, em particular muçulmanas. E mais importante de todos, os otomanos, que também em termos marítimos foram fortes nesta época. Então eles se constituem como concorrentes dos portugueses e os otomanos vão frear e limitar a colonização asiática dos portugueses. Os portugueses vão tentar, e isto é um equilíbrio difícil que vai se estabelecer, mas os portugueses não conseguem então de colonizar, mas sim eventualmente diminuem o poder ou equilibram o poder da marinha otomana e se tornam os senhores do mar Índico. Então o controle dos mares vai ser algo fundamental para o poder português e depois para o poder de outras potências europeias. Então, como eu disse, o auge chega a um fim quando, em 1580, se fez a unificação das coroas espanhola e portuguesa e, consequentemente, doravante, todas as colônias portuguesas fazem parte do Império Espanhol e este Império Espanhol está intricado na luta contra os Países Baixos que buscam sua independência. Eu expliquei isto por motivos religiosos, por motivos de resistência à centralização de Felipe II. E, na mesma época também o auge da Espanha como grande potência. Mas também temos Antuérpia, depois Amsterdão, grandes centros também já de comércio internacional, onde também se comercializa produtos tropicais, que até este ponto os holandeses compraram de Lisboa. Mas doravante, como eles estão em guerra, não mais dá para comprar. Então os holandeses, no final do século XVI, vão lançar suas próprias viagens e estes marinheiros holandeses vão então desalojar os portugueses de suas feitorias nas ilhas das especiarias na Ásia do Sudeste, e isto é o começo do fim para Portugal.